Doutrina Viva, do Bacelli, pelo Espírito de Chico Xavier. E nós vamos, na verdade, bater um papo. O livro é muito sucinto, os capítulos, muito simples, mas ao mesmo tempo com muitos ensinamentos. Eu tive uma experiência, toda vez que eu faço um estudo aqui no Ismael, eu acho que é uma experiência diferente para mim. E dessa vez, eu li a primeira vez, rapidamente, e aí a cada vez que eu ia lendo, a Fabiola me ensinou que eu lia 27 vezes, a cada vez que eu ia lendo, eu ia tendo uma sacada, uma intuição, ia me vindo assim, questionamentos simples assim, mas que não estavam ali escritos, por que a gente, como que a gente age e tudo. Então, eu vou falar da minha experiência, do meu aprendizado ao fazer esse estudo. Queria que vocês também dissessem como é para vocês. Então, nosso capítulo é a união, e eu queria que todos vocês lessem, né? Ele é bem curtinho, cada um lê um parágrafo, e depois a gente volta comentando, porque aí eu acho que a segunda vez já vai ficar melhor, apesar de ser simples, mas o entendimento vai introspectando. Nunca insistiremos em demasia na necessidade de união entre nós, os adeptos da doutrina. União sincera por dentro e por fora de nós mesmos, e não união aparente, disfarçando a animosidade. União tem espaços espontâneos na alegria de trabalharmos em conjunto, sem que ninguém se sinta maior do que o outro. Não criemos privilégios que não existem na doutrina. O nosso maior privilégio será o de servir sempre. Estendemos as mãos aos companheiros iniciantes e não estabeleçamos na gleba de nosso esforço qualquer tipo de competição. O espírito de competição arrasa qualquer grupo. Conversamos de que a essência da doutrina ainda está para ser aprendida por nós, por todos nós. Ninguém se sinta excluído de semelhante realidade. Com enorme facilidade, os cargos que ocupamos podem nos subir a cabeça, subtraindo-nos a lucidez e o discernimento. Quem na seara espírita se distancia da verdade não sabe a que perigos está se expondo. Então, nunca insistiremos em demasia na necessidade de união entre nós, os adeptos da doutrina. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, o que é a união? O que é unir? E eu li bastante assim, sobre união, por mais que a gente insista, ainda é pouco, porque a união completa é a união da mente, do espírito, um com o outro, com o nosso próximo, com o nosso companheiro, com o nosso amigo de planeta e com Deus também, né? Então a união, no dia que a gente conseguir chegar nesse estágio, aí a gente já vai estar em outra etapa da nossa vida, assim. Então, por mais que a gente se esforce, insista em unir, a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. E aí eu fiquei pensando assim, nas dificuldades de me unir com o outro. O que é que me impede
de eu ter realmente essa união verdadeira. E aí me veio assim, imediatamente, porque eu não gosto de fulano, porque ele faz coisas que eu não concordo, porque é um estilo diferente do meu, e pensa diferente, ou então ele fez alguma coisa contra mim que eu não gostei, então como que eu vou me unir a ele? E aí eu percebi assim que para que a gente se una verdadeiramente, a gente precisa perdoar. Então, apesar de eu fiz o estudo, mas me veio vários ensinamentos junto com a união. Se eu não tiver o meu coração completamente limpo e perdoar as diferenças, perdoar o que os outros fazem que eu não concordo, ou que me fizeram mal, eu nunca vou me unir a eles. Então, assim, é um longo caminho que a gente tem para trilhar até a gente conseguir realmente essa união verdadeira. Por isso, aí eu entendi, depois dessa reflexão, eu entendi que, assim, nunca insistiremos em demasia na necessidade de união entre nós. Porque tudo que a gente fizer ainda é pouco, que a gente ainda pode ir mais além. Mais além com quem está próximo da gente, mais além com quem a gente nem conhece e que a gente tem horror, abomina as ações, ou mais além com Deus mesmo. À medida que eu julgo o outro, isso me dificulta muito de unir a ele. Acho que é mais o meu julgamento em relação a alguém ou atitudes que para mim tem me feito, às vezes, essa desunião. O perdão, acho que ele, na minha opinião, ele vem depois mesmo. À medida que hoje eu consigo julgar menos, que não é uma coisa fácil, que eu infelizmente sou muito crítica, então eu vejo que isso me atrapalha. E não queria te interromper, mas é curto. Não, mas é para a gente bater esse papo. Hoje eu penso assim, esses últimos tempos aqui no Brasil, para a coisa da política, a minha visão assim, o Brasil ficou muito dividido. Hoje nem falar direita e esquerda, nem é difícil de falar. Mas aí eu comecei a ver que eu estava começando a criar birra de pessoas por causa de política. Meu Deus, se eu entrar nisso... o que eu entendi do que eu passei foi isso, sim. Para julgar o seu próprio bem, porque você está sendo julgado ao mesmo tempo. Então isso eu acho que é uma coisa que faz a gente desunir, julgar. É verdade. Apontar defeitos, né? E o que eu entendi nessa frase é uma coisa bem no sentido da doutrina mesmo. Aqui no Ismael, ninguém insiste com ninguém para ficar. Fica, se for bom para o outro ficar, né? O máximo que você está precisando de uma ajuda e tal, se você não quer, meu irmão, né? Procura um lugar que te sirva, claro, né? Foi esse sentido que eu entendi. Compreendendo o outro, né? De não insistir, né? E na minha vida comum, eu acho que para mim me manter unida é julgamentos. Mas eu acho que o julgamento e o perdão, eles estão próximos, assim. Quando eu falo a perdoar, não necessariamente é alguma coisa que aconteceu comigo, mas é uma compreensão, é um não julgamento. Sim. E aí eu estava procurando algumas coisas, li algumas coisas sobre o perdão, e eu li uma coisa muito interessante e verdadeira, assim. O perdão, ele não faz a outra pessoa correta, mas ele te faz livre. Sim. Então, não necessariamente, porque perdoar quem está certo é fácil, né? Quem está caminhando, fazendo tudo lindo, aí é ótimo, é tranquilo, a gente, não, escorregou, a gente perdoa. Agora, quando a gente vê alguma coisa assim, realmente dura contra a vida e que a gente sente, aí a gente fala assim, não dou conta de perdoar isso. Então, não é que a pessoa esteja, o nosso perdão não está validando o ato dela como correto, não, mas ele está nos libertando
nos deixando livre para seguir sem amarra mesmo, assim, cada um tem o seu caminho, tem o seu momento que vai sendo construído e suas escolhas, né? Então, assim, então é nesse sentido, de não achar, não julgar, preso, né? não é culpar ou não, mas é deixar se sentir livre. Então, tem o ensinamento de Jesus, né? Você tem que perdoar 70 vezes 7 e ainda... Eu acho que, eu penso, né, que perdoar o outro ainda não é difícil. Para mim, o perdão mais difícil ainda é o meu próprio perdão. Porque se eu não me perdoo, eu posso desculpar o outro, mas não perdoo de coração, meu coração não está aberto para perdoar, porque eu não me perdoo ainda. E aí, como que você vai conseguir se unir a Deus, né? Se você não se libertou, ainda não está livre para isso, não conseguiu... Não perdoa, não ama, né? Simone, nesse parágrafo aí, eu fiquei pensando assim, há uma necessidade muito grande de união entre nós, né? Me deu ver aquela necessidade, aquela esperança de que houve algo que se dispersou entre nós, né? Então, assim, nós afastamos. E no reconhecimento, né, de cada um, eu, por exemplo, me reconhecendo dentro da minha limitação, eu tenho mais condição de me unir ao outro. Então, eu fico numa esperança, sabe? Porque na mensagem viva, né, do Evangelho, a gente sente essa necessidade, apesar dele falar que não vai insistir muito nisso, porque parece que dentro de mim eu já tenho essa necessidade um pouco que formulada aqui da união, porque eu não posso ficar sozinha, né? Eu sozinha sou muito pouco, né? Então eu fico assim, sentir ali na leitura que o adepto dessa doutrina viva, né, que é o Cristo, que é o Evangelho do Cristo, essa união, ela me faz assim, voltar um pouquinho no tempo e pensar assim, nós já fomos unos e nós temos que caminhar. Ele nos diz isso, né? E voltar vamos caminhar juntos, voltar a ser unos. Eu fico nessa esperança. Voltar a nos unir e a nos unir no coração do Cristo. E pode ser na diversidade. Sim. Né? Porque às vezes a gente acha que você tem que ser muito perfeito, o outro precisa ser muito perfeito. Ela só funciona na diversidade. Isso. Né? Porque a diversidade, as pessoas se complementam. Né? Então é isso. A união sincera por dentro e por fora de nós mesmos e não aparentemente disfarçando animosidade. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes a gente fala que, não, tá tudo bem, tô unido com esse grupo, mas no fundo ali, escondidinho, tem uma questão que tá pegando. Eu falo assim, não, isso aí eu não vou até olhar para o lado, vou fechar o olho, fingir que eu não vi. Então, essa verdade, assim, não só externa, não só com o que eu estou falando, o que eu estou agindo, mas assim, o que o meu coração verdadeiramente, lá no fundinho, que eu não mostro para ninguém, o que realmente ele está sentindo. E aí eu até coloquei essa imagem na hora que eu estava pensando, eu falei, gente, isso aí, as pessoas elas têm que fazer um esforço assim, de querer ajudar o outro, né? Se unir ali para segurar a pessoa, tem aquela intenção, mas também tem a prática, né? Se eles não puxarem, não adianta ficar lá só pensando, eu estou querendo que a pessoa ajude. Tem que pôr a mão na massa, tem que agir, tem que usar a prática e trabalhar, e ir atrás. União que nos faça espontâneos na alegria de trabalharmos em conjunto, sem que ninguém se sinta maior do que o outro. É entender que cada um tem um papel, é o que a gente estava conversando. Né? Cada um tem faz parte, é um elo da cadeia. Né? Então, me unir sim aos diversos,
aos que não são iguais a mim, aos que vão ter uma habilidade diferente da minha, uma percepção diferente da minha, para que eu consiga realmente viver essa união, né? Já pensou se aquele de baixo ali que está unido resolver sair de uma vez? Exato. Qualquer que vacilar. Todos ali, né, são imprescindíveis No trabalho, né? pro trabalho e para que o objetivo se realize, né? Assim, o que a gente quer? Né? Nós estamos nessa vida aqui à toa, batalhando para que a gente caminhe, para que a gente evolua, né? Então a gente tem que buscar isso. Não criemos privilégios que não existem na doutrina. O nosso maior privilégio será o de servir sempre. Não tem... A doutrina é o ensinamento sobre o Espírito. A Helena vai falar isso na semana que vem, mais detalhadamente, mas eu vou... E esse ensinamento, ele busca a nossa evolução, né? A gente somos todos, seguimos o exemplo do Cristo, seguimos o Evangelho, a doutrina cristã, que é o roteiro que ele deixou para a gente, né? Só seguir os passos dele que a gente vai conseguir caminhar para a evolução. Então, nós somos todos iguais, assim, não tem quem tenha algum privilégio ou alguma sapiência maior, assim. As pessoas se igualam nas suas diferenças, né? Se unindo, eles constroem uma coisa única, a união. Então, eu até coloquei essa gravura aí, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Todos nós juntos somos muito melhor. Assim que a gente consegue ser melhor. Não é? Estendamos as mãos aos companheiros iniciantes e não estabeleçamos, na gleba do nosso esforço, qualquer tipo de competição. O espírito de competição arrasa qualquer grupo. Não tem sentido, assim, para quem busca o caminho do Cristo, o exemplo dele, uma evolução. Para quem estuda e quer caminhar nessa linha, competir. A competição num grupo, ao invés de unir, ela desagrega. Você falou mostrou aquela foto com aqueles homens, falou de perdão. Aí eu te digo, você já procurou saber, já se perdoou você mesmo? Será que eu já me perdoei? Se eu sou aquele último de baixo, é porque eu me perdoei ou porque eu tenho que perdoar os que estão por cima? Então, a primeira pessoa que tem que se perdoar sou eu me perdoando, pedindo a Deus, me perdoe pelos pecados que eu não cometi ou que eu deixei de cometer por pensamento, por palavras e por atos. Aí. E quando você diz, aí aquele lá, será que o de baixo, o maior pecador, é o que merece o maior perdão, ou ele não se perdoou? E estendamos a mão a todos aqueles que vêm a primeira vez, o que falaram aqui? Sejam bem-vindos. Estendamos a mão, porque é mais um iniciante que se faz aqui nessa casa. E nós buscamos que eles venham hoje, amanhã, depois de todos os dias, para crescermos, caminharmos junto com nós. Esse é o verdadeiro sentido do Espírito da Verdade, que até hoje não disse tudo, falou muito, mas ainda tem muita coisa obscura que você vai... Sim, estou achando interessante a sua colocação, porque na imagem anterior, sim, né, o de baixo, mas eu não tive nenhuma hora a impressão que esse aqui estaria com
uma função ou ele pagando. Não, na verdade, todos eles têm a mesma importância. Entendeu? Cada um tem uma habilidade, uma capacidade de aguentar a carga, uma habilidade para se aproximar da fruta, mas eles todos têm a mesma posição. Eu li nesses meus estudos que para o trabalho, o homem que não tem a força física ganha ainda a inteligência para trabalhar com a sua inteligência. Então, não tem diferença, sabe, Lázaro? Eu não tive essa visão que você colocou. E nesse outro caso, eu acho que eles podem estar subindo, mas pode estar descendo também. Ele pode estar ajudando a descer. Então, qual é o lugar o objetivo? A união. Ir lá para cima ou ir lá para baixo, independente do que se eles estão subindo ou descendo. Eu acho que todos eles estão na mesma. Um precisa ajudar o outro. Entendeu? Sim, mas tem sempre nós mesmos, temos um que ainda não chegamos ao topo. É o que está embaixo, ele não conseguiu energia suficiente para atingir o topo. Talvez aquele de cima já tenha conseguido energia suficiente para dar lá em cima. Mas então, é o caminhar dele, né? Cada um tem o seu. Andamos na mão aos companheiros iniciantes, então ele vai buscar os que estão lá embaixo. União faz a força. Exato. Eu faço açúcar. Gente, deixa eu correr. Estou falando demais. Achei que fosse rápido, estou falando demais, empolguei. Convençamos-nos de que a essência da doutrina ainda está para ser aprendida por todos nós. Ninguém se sinta excluído de semelhante realidade. É o que eu falei, a gente ainda tem muito caminho, muita estrada, muito exercício para a gente fazer, para a gente caminhar nessa evolução, né? Eu acho que a gente está começando a ter uma consciência, um pinguinho de consciência, e agora a gente tem que começar, junto com a consciência, a agir para seguir esse caminho, esse aprendizado. Mas ainda estamos longe de entender. Com enorme facilidade, os cargos que ocupamos podem nos subir a cabeça, subtraindo-nos a lucidez e o discernimento. Talvez, como o Lázaro falou, dependendo da posição que ele esteja ali naquele trabalho, né, ele se sinta, a pessoa pode se sentir superior, mais importante. Eu sou diretora aqui, eu tenho mais importância do que o office boy. Mas se o office boy não levou o documento que ele precisava no banco, né, acabou. Então, assim, na verdade, a gente não pode ter essa visão de que somos diferentes, por cargos diferentes. Todos são servidores com serviços diferentes. Com serviços diferentes. E com percepções e conhecimentos diferentes. Cada um está num nível de consciência, né? Então, quem na seara espírita se distancia da caridade, não sabe os perigos a que se está expondo. Então, assim, na verdade, eu ainda preparei um monte de coisa para falar sobre caridade. Eu não sei se eu vou ter que encerrar aqui agora, se eu posso falar. Quem que vai falar depois de mim? Anderson, eu tinha umas coisinhas para falar sobre caridade. Eu posso ou eu já devo encerrar? Mais 4 minutos. Tá bom. Caridosamente. Muito obrigada. Então eu não vou nem fazer o que eu estava pensando assim, porque você vai comer 8 minutos ao invés de 4. Então, assim, a caridade, ela não é só a gente pegar alguma coisa que não está em uso no nosso armário e dar, ou então colocar a mão na bolsa e dar uma moeda, um dinheiro ou uma contribuição. A caridade, ela é um sorriso, ela é uma atenção que você dá.
vocês estão sendo caridosos comigo de me ouvir aqui e com tanta atenção, sabe? O que a gente pode dar com amor, com um coração verdadeiro. Então, isso é caridade. A caridade, ela tem vários sinônimos. Ela não se limita ao bem material. Hã? Ela não se limita. Não se limita ao bem material. Não é isso, ela é muito mais ampla. Nem precisa do bem material, a caridade. Exato. Só a energia que a gente passa para uma outra pessoa, a intenção, o olhar já é uma caridade, né? Então, eu achei assim super interessante. E aí eu falei, mas por que se eu não praticar a caridade, quais são os perigos que eu estou me expondo? E aí, rapidamente também, assim, quando a gente não está no amor, a gente está na distorção dele. Tá aprendendo, né? E por isso o perigo, né? Assim, eu me exponho nesse sentido, de estar indo para o lado contrário ou numa forma distorcida do amor. Então, caridade é o amor em ação. E isso, para encerrar, é uma oração do Emmanuel. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade que para a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Amém. Muita gratidão, muito obrigada. Pela doação e a caridade. Eu só vou colocar uma brincadeira agora, porque eu comecei alegre, eu tenho que terminar alegre também. Eu pedi para a Lena, eu falei, posso colocar uma brincadeira, uma piadinha? Ó, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, se unir o bicho foge. Então é isso, gente. Obrigada.